chegou aquela hora do quadro Fala Defensor. Isso! E está no ar. E olha, no nosso quadro Fala Defensor de hoje, o nosso tema é, vamos conversar inclusive agora, já estamos com a defensora já aqui, né? Defensora, daqui a pouco a gente vai trazer, está conosco aqui via live, nós vamos conversar sobre o que é preciso para encerrar o pagamento da pensão alimentícia. O que é preciso para encerrar o pagamento da pensão alimentícia? Você sabe? Pois é. Quem está conosco hoje aqui é a defensora, doutora Ruana Couto, está conosco aqui mais uma vez. Doutora Ruana, mais uma vez, boa tarde, prazer tê-la conosco aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta, nesse dia de São João, mas não se furtando em trazer essas informações importantes, né, e dirimir aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma satisfação estar aqui nesse espaço representando a Defensoria Pública. A gente que agradece essa disponibilidade muito importante de fazer essa interação, diminuir esse caminho, né, entre a Defensoria e também a população. Quer dizer, suspender o pagamento da pensão alimentícia, quando é que isso acontece? Quando é que se pode fazer isso, doutora Ruana? Então, Wilson, quando o juiz determina a obrigação de pagar a pensão alimentícia, ele leva em consideração a necessidade da criança, do adolescente, enfim, do filho, né? E a possibilidade do pai de pagar a pensão. Essa necessidade, ela é presumida até os 18 anos de idade desse filho, filha ou neto, se for o caso até, né? A partir dos 18 anos, não existe mais essa presunção. Então, em tese, essa seria a idade limite. No entanto, acontece muito até, é possível que mesmo após o atingimento da maioridade, ou seja, após o filho completar os 18 anos de idade, ainda persista a necessidade de pagamento da pensão alimentícia, né? O que não tem mais é a presunção. Então, esse filho, o juiz antes ele partia do pressuposto que o filho precisava desse auxílio financeiro para poder se sustentar. Agora, não existe mais essa presunção e o filho é quem precisa comprovar que ele continua necessitando da pensão mesmo depois de completar 18 anos de idade. Perfeito, muito bem, doutora Ruana. Vamos lá, então, vamos abrir espaço para que as pessoas possam fazer perguntas para a senhora. Tem telespectadores que mandaram perguntas aqui, eu vou trazer para a senhora aqui, ó. Quem faz a primeira pergunta é o Edivaldo Ferreira, doutora Ruana. Ele faz o seguinte, a pergunta, ó. Casei 2 vezes e tive 2 filhos. As mães trabalham. Posso diminuir o valor da pensão? Olha, por conta própria, ele não pode diminuir o valor da pensão, né? Como eu falei, quando o juiz ele fixa o valor da pensão, ele leva em consideração a necessidade do filho e a possibilidade do pai. Ele vai também analisar as condições financeiras dos 2 pais, né? Do pai e da mãe, para poder fazer de uma forma razoável a divisão entre eles do ônus de sustento desse filho. Então, se a mãe trabalha, ela naturalmente ela vai poder contribuir para o sustento desse filho, né, em maior ou menor grau, dependendo do quanto ela recebe. Né, de todo modo, a partir do momento que o juiz fixa a pensão, esse valor ele não é imutável. Ele pode mudar desde que estejam comprovadas alterações fáticas, né, nas condições financeiras dessa família, do pai, da mãe ou do filho, que justifiquem a revisão da pensão. Né, o nascimento de um novo filho, a constituição de uma nova família, por si sós não são autorizadores da redução da pensão. Mas principalmente em relação àquelas famílias que têm um orçamento mais apertado, né, o nascimento de um outro filho ele causa um impacto muito grande financeiro. Então, pode ser um indicativo que leve à redução da pensão. Agora, é importante, esse pai ele não pode fazer isso por conta própria. Ele tem que procurar o juiz, ele tem que procurar, na verdade, a Defensoria Pública ou um advogado particular para poder provocar o juiz e aí sim obter a redução da pensão alimentícia, que vai ser analisada caso a caso, né? Depende das circunstâncias fáticas. Perfeito, doutora, muito bem, bem explicadinho mesmo. Vamos à segunda pergunta, então, dos nossos telespectadores que querem fazer perguntas para a doutora Ruana Couto. Vamos ver. Quem faz a pergunta agora é o Jorge Oliveira, doutora. Ele pergunta o seguinte: em que condições um filho tem direito a continuar recebendo pensão após os 18 anos? Isso. Após os 18, a gente já não tem mais aquela presunção, né? Então, a gente conversou que o filho ele precisa comprovar que precisa continuar, precisa receber ainda a pensão alimentícia, a depender, né, se existe alguma circunstância especial ali naquela condição dele. Isso o juiz ele vai analisar caso a caso, no processo judicial, né? No entanto, as hipóteses mais comuns são aquele filho que é incapacitado para o trabalho, por algum motivo, porque ele tem alguma doença ou alguma deficiência, ou aquele filho que continuou estudando, né, que completou 18 anos e ainda estava fazendo o ensino médio por alguma excepcionalidade, né, ou então ele terminou o ensino médio e continuou se preparando para entrar no mercado de trabalho, fazendo um curso superior ou então um curso técnico.
Nesses casos, os juízes costumam entender que a idade de até 24 anos seria o limite para o pagamento da pensão, porque essa é a idade que regularmente as pessoas terminam um curso superior, né? E assim elas estão aptas a ingressar no mercado de trabalho. No entanto, nada impede que exista alguma circunstância excepcional que justifique o pagamento da pensão mesmo após essa idade. Isso o juiz vai analisar caso a caso. Perfeito, muito bem, interessantíssimo. Vamos então à nossa terceira pergunta. Vamos lá, tem mais telespectadores que fizeram perguntas para a senhora, doutora Ruana. É o Marcelo Lopes. Ele pergunta o seguinte: doutora, se o filho constituir família, mas ainda não possui renda, continuará recebendo pensão? É aquela mesma ideia, né? O juiz ele vai ter que analisar se esse filho, se ele tem condições de prover o próprio sustento. Se a gente está tratando de um filho menor de 18 anos que já constituiu uma família, teve filho, enfim, a gente continua trabalhando com aquela presunção de necessidade, né? No entanto, se a gente está tratando de um filho que já atingiu 18 anos, o juiz vai ter que analisar caso a caso para ver se existe alguma circunstância autorizadora da manutenção da pensão, mesmo após ele completar os 18 anos. E como ele constitui uma família, a situação financeira dessa família como um todo vai ter que ser analisada pelo juiz. Imagina, ele casou com uma pessoa que tem plena condição de prover o sustento daquele novo núcleo familiar. Aí não teria por que ter a necessidade de pensionamento por aquele pai, né? Mas pode ser que não, pode ser que ele esteja inserido num núcleo familiar que realmente não tenha condições de se prover de forma autônoma. Então pode ser que mantenha sim a necessidade de pagamento da pensão. Depende do caso concreto. Perfeito. Cada caso é um caso a ser analisado, né? Isso. E a defensoria faz esse papel, inclusive, de ajustamento junto com a pessoa que procurar a defensoria, né? Como um auxílio jurídico, claro. Vamos agora à quarta e última pergunta, doutora. Vamos lá ver quem faz a pergunta para a senhora. É Patrícia Santos. Ela faz a seguinte pergunta: doutora, meu pai parou de pagar a minha pensão e só me avisou depois. Ele pode fazer isso? Não, ele não pode, né? O atingimento da maioridade não autoriza, não é uma causa automática de extinção daquele direito de receber a pensão alimentícia, né? Inclusive, o pai que para de pagar a pensão sem procurar o juiz antes, ele pode ser cobrado judicialmente, né? Pode existir um débito judicial, pode existir um débito alimentar e ele pode ser cobrado judicialmente por isso. E a gente sabe que uma das formas de forçar o pagamento da pensão é a prisão civil do alimentante, né? Então, é muito importante que o pai que está se vendo nessa situação, ele procure um advogado ou a defensoria pública para poder provocar o juiz e, assim, obter o cancelamento da pensão alimentícia, autorização para deixar de parar de pagar essa pensão alimentícia. E se tem uma coisa nesse país que prende de verdade mesmo, é não pagar pensão alimentícia, né, doutora? É verdade. É verdade isso. Muito bem. Doutora, mais uma vez, muito obrigado. Bom São João. Muito obrigado pelas suas informações extremamente didáticas, né, coesas, importantes, dirimindo as dúvidas dos nossos queridos telespectadores. Um bom São João. Eu que agradeço. E até a próxima, se Deus quiser. Até. Eu que agradeço pela oportunidade. Seja sempre bem-vindo. Bom feriado a todos. Obrigado a senhora também pela sua disponibilidade e as informações.